Você já se perguntou por que o desejo, quando ignorado, volta com mais força? Por que aquilo que você tenta suprimir te persegue em forma de ansiedade, compulsão ou vazio? Talvez porque o desejo não seja uma falha, mas uma faísca, um sinal elétrico vindo das profundezas do seu campo, avisando que há energia acumulada pedindo expressão. Quando você sente esse impulso e reage automaticamente, você fecha o ciclo no corpo, mas quando sente e observa, um novo ciclo pode começar. O desejo, nesse contexto, é um mensageiro. Ele não quer ser saciado, ele quer ser compreendido, porque toda emoção intensa carrega um código, um campo vibracional que, ao invés de pedir resolução, pede direção. Quando você sente algo com intensidade, o seu corpo registra, mas o seu campo interpreta, e é essa interpretação que molda a sua realidade. O erro não está em desejar, o erro está em interpretar o desejo como carência. Quando você entende que o desejo é energia vital tentando se mover, tudo muda. O impulso deixa de ser ameaça e se torna portal, porque o campo quântico não responde ao que você pensa, ele responde ao que você vibra, e a vibração nasce da fusão entre pensamento, emoção e intenção. Se o desejo surgir e você apenas consumir, o campo se fecha. Mas se o desejo surgir e você sustentar, o campo se abre. Sustentar é o início da criação consciente. É a decisão de conter a liberação para instalar um novo comando biológico. O corpo foi treinado para reagir, mas ele pode ser recondicionado para criar. E tudo começa com a energia que você decide manter dentro de si. O desejo é o ensaio da criação. Ele traz excitação, foco, presença. Mas só se for guiado, só se for honrado, só se for traduzido. Qual energia você está negando que, na verdade, poderia ser sua maior aliada criadora? O corpo, quando sente desejo, não está tentando te testar. Está tentando te mostrar que existe potência disponível. Mas nós fomos condicionados a ver o impulso como inimigo, como algo que precisa ser domado, evitado ou ignorado. E essa repressão gera distorção. Quando você sente desejo e imediatamente o transforma em descarga, o corpo alivia, mas o campo não cria. Porque o campo não responde à descarga, ele responde à sustentação. Quando você sustenta o desejo com atenção plena, algo começa a acontecer. O sistema nervoso aprende um novo caminho. O corpo não precisa mais reagir. Ele pode respirar, ele pode esperar, ele pode transformar. E nessa transformação, o impulso deixa de ser ruído e se torna frequência. A mente condicionada sempre quer o fim rápido, mas a consciência desperta escolhe o caminho profundo. O desejo, quando acolhido com presença, se move pelo corpo como uma corrente elétrica sutil. Ele sobe, ele acende centros, ele ativa códigos, mas isso só acontece quando você deixa de fugir do que sente e começa a observar, a redirecionar, a refinar. A maioria das pessoas vive em ciclos repetitivos porque não sabe o que fazer com o próprio impulso. Sente, consome, sente, descarrega. Mas existe um outro caminho: sentir e sustentar, sentir e guiar, sentir e criar. Essa é a base da alquimia vibracional. Um processo em que o desejo deixa de ser ausência e se torna direção. Quando você sustenta o impulso, você cria um campo magnético mais estável. E um campo estável é um campo que comunica com clareza. E a clareza é o que atrai. Não é o desejo em si que cria. É o estado que você entra quando sustenta esse desejo com intenção. O que você está escolhendo fazer com o impulso que te atravessa agora? Enquanto você escuta isso, feche os olhos e perceba onde essa energia pulsa em você neste instante. Talvez na base da coluna, talvez no centro do peito. O desejo é um calor, uma vibração, uma urgência sem nome. Mas por trás desse calor existe uma informação, algo que o seu campo quer dizer. E quando você nega esse impulso, você não está apenas se afastando do prazer, está se afastando da criação, porque o desejo não é o fim, é o começo. O desejo é a semente vibracional de uma nova realidade. Mas essa semente precisa de maturação, de respiração, de espaço interno.
Quando você deseja algo com força e permanece nesse estado por tempo suficiente, seu corpo começa a mudar. Seus centros energéticos se alinham, suas sinapses se reorganizam, seu campo se aquece e se expande. Isso não é teoria, isso é biologia aplicada à consciência. Quando você sente algo novo e repete esse sentir com intenção, você ensina ao corpo uma nova identidade, uma nova forma de operar, uma nova assinatura vibracional. E essa assinatura é lida pelo campo como um código. O código de uma realidade que ainda não existe no mundo físico, mas já vibra no invisível. E o campo quântico responde a esse código com precisão, porque ele é inteligente, ele é sensível e ele é reativo à consistência. A pergunta não é se você deseja. A pergunta é: o que você faz com o que deseja? Você consome ou sustenta? Você foge ou transforma? Você nega ou escuta? Cada escolha diante do impulso é uma reprogramação vibracional, uma chance de sair do ciclo do hábito e entrar no circuito da criação. Onde essa energia quer te levar? E por quanto tempo mais você vai ignorar esse chamado? A mente treinada para buscar prazer imediato não entende o valor da retenção. Ela quer alívio, não transformação. Mas é exatamente na retenção consciente que o novo começa a surgir. Quando você sente desejo e escolhe não dissipar, mas conter, você ativa uma zona ainda adormecida do seu ser, o centro criador. Esse centro não opera pela lógica do mundo, ele opera pela linguagem da vibração. E essa linguagem só se revela quando você para de reagir e começa a escutar. A escuta vibracional é o estado onde o corpo sente, a mente silencia e o campo responde. É um momento raro, um ponto de inflexão, onde você deixa de ser apenas biologia e se torna frequência. Joe Dispenza nos ensina que, quando a emoção elevada é sustentada com intenção clara, ela altera a química do corpo, o padrão das ondas cerebrais e o campo eletromagnético ao redor. Isso é coerência. Isso é criação. Isso é quando o desejo deixa de ser instinto e se transforma em ponte. Ponte entre o seu agora e a realidade que você quer viver. Mas essa ponte só se forma com consistência vibracional. O impulso é apenas a primeira fagulha. Você decide se transforma isso em fogo criador ou em fuligem passageira. A repetição da emoção elevada com direção é o que ensina ao seu corpo uma nova assinatura energética. E o campo, em ressonância, responde. Não por magia, mas por frequência. Não por palavras, mas por coerência. Sustentar o desejo com consciência é como segurar uma nota musical por tempo suficiente até que ela ecoe no invisível. E esse eco é o que reorganiza tudo. O que você está deixando de criar por não sustentar o que sente? Você já percebeu como o desejo, quando não é compreendido, se torna inquietação? Como ele começa sutil e, quando não é escutado, se transforma em ansiedade ou compulsão? Isso acontece porque o corpo, ao sentir uma emoção intensa, envia sinais ao campo. Mas se você não traduz esse sinal com presença, ele se torna ruído. E o ruído, quando ignorado, vira desordem. Joe Dispenza nos mostra que o desejo é uma das formas mais poderosas de energia emocional. Ele é bruto, intenso, magnético, mas também é moldável. Quando você o acolhe sem julgamento, ele se transforma. Ele deixa de ser ausência e passa a ser presença. O desejo, nesse estado elevado, é como um vetor energético aguardando comando. Ele está dizendo: aqui tem força. O que você quer fazer com ela? A maioria responde tentando se livrar, mas o Criador responde sustentando, respirando, direcionando. Quando você decide que o impulso não vai mais controlar suas escolhas, mas que você vai conduzi-lo com visão, o campo sente essa mudança e reorganiza a realidade em torno dessa nova frequência. A repetição dessa escolha cria uma nova química interna, e essa química molda um novo ambiente biológico. Bruce Lipton ensina que a biologia responde mais à percepção do que à realidade. Se você percebe o desejo como falha, seu corpo reage com culpa. Mas se você o percebe como portal, ele responde com abertura. O segredo não está em resistir, está em refinar.
em transformar a urgência em direção, em elevar a excitação para o plano da contemplação. Isso é o que ativa o Criador que habita em você. Qual versão sua está guiando sua energia neste momento? Enquanto você escuta isso, inspire lentamente e sinta o corpo. Sinta onde há calor, onde há movimento, onde há vida pulsando sem forma. O desejo não é algo que você tem, é algo que você é, quando está conectado com sua energia vital. Mas essa energia, quando mal compreendida, se dispersa. Ela vira distração, vira busca desenfreada, vira ausência, e o que deveria ser força, vira fuga. Joe Dispenza nos lembra que o campo quântico não responde à intensidade do momento, mas à constância da vibração. Você pode sentir algo fortemente por um segundo e nada mudar, mas se você sustenta essa vibração com clareza por dias, semanas, o campo responde. Porque ele lê padrões, ele reconhece coerência, e o desejo, quando sustentado, se torna uma linha vibracional contínua que conecta você com sua realidade potencial. A excitação se transforma em foco, o impulso vira código, e o corpo deixa de buscar liberação e passa a emitir energia. Emitir é diferente de consumir. Emitir é o estado do Criador. Quando você emite, você não está mais pedindo. Você está se tornando. E esse estado de ser é o que o campo entende como verdade. Enquanto você permanece preso ao ciclo da liberação imediata, sua assinatura energética continua fragmentada. Mas quando você sustenta, tudo começa a se alinhar. As ondas cerebrais descem, a frequência cardíaca estabiliza, a energia sobe. O desejo deixa de ser um ponto de tensão e se torna um canal de expansão. E nesse canal, você acessa algo mais, a presença, a força silenciosa que não precisa provar nada, apenas vibra. Que tipo de realidade você poderia manifestar se simplesmente sustentasse mais um pouco o que está sentindo agora? A chave está na pausa, no instante entre o impulso e a resposta. É ali que a realidade começa a se moldar de forma diferente. Quando o desejo surge e você simplesmente reage, o corpo segue o padrão antigo. Mas quando o desejo surge e você respira, observa, sustenta, então você abre uma brecha. E nessa brecha, o novo entra. Joe Dispenza ensina que o corpo humano, quando condicionado por anos aos mesmos estímulos, cria caminhos automáticos. O desejo vem e o corpo espera a mesma liberação. Mas ao interromper esse ciclo, você instala uma nova possibilidade neurológica. Você dá ao corpo uma nova referência, um novo final para a mesma história. Isso é reprogramação em tempo real. E o desejo, com toda a sua intensidade, é a matéria-prima perfeita para isso, porque ele carrega energia suficiente para gerar mudança. Mas só se for conduzido, só se for refinado. A energia que você sente como urgência pode se tornar luz, pode se tornar visão, pode se tornar frequência criadora. Basta que você escolha não reagir, e sim sustentar. Quando a excitação não encontra fuga, ela encontra direção. E ao encontrar direção, ela se reorganiza. O corpo se realinha. A mente silencia. O campo responde. Esse é o ciclo da criação consciente. Não há repressão aqui. Há refinamento. A energia não é negada. Ela é guiada. E esse é o maior ato de presença que você pode oferecer ao universo. Vibrar com consciência aquilo que antes era apenas impulso. Feche os olhos agora e sinta. O que sua energia está pedindo neste exato momento? Visualize o momento em que o impulso surge. A respiração acelera, o corpo aquece, a mente se agita. Esse é o início do ciclo. O corpo reconhece que há energia disponível e tenta seguir o caminho conhecido. Liberação. Mas e se desta vez você não obedecer ao impulso antigo? E se em vez de correr você parar? Em vez de fugir, respirar? Joe Dispenza nos mostra que é nesse instante que a alquimia começa. Quando você sustenta a energia, você abre espaço para que ela suba, para que ela percorra centros adormecidos, para que ela ascenda. Essa ascensão não é mística, é neurológica, é vibracional. Quando o desejo sobe pela coluna e encontra os centros superiores,
como o coração, a garganta, o terceiro olho, ele muda de qualidade. O que antes era tensão, vira compaixão. O que era urgência, vira visão. O que era instinto, vira direção. E o corpo, em vez de explodir, se acende. Ele vira templo, ele vira canal. Essa transmutação só é possível com presença sustentada. É quando você decide que não vai mais deixar a energia se perder em ciclos antigos, que não vai mais deixar o impulso guiar seu destino, mas que vai ser o centro, o ponto de emissão. O corpo começa a aprender, começa a preferir a estabilidade à descarga, a clareza ao vício. E nesse novo ambiente interno, o campo responde, porque agora há coerência, agora há frequência, agora há um ser vibrando como quem já é, como quem já criou, como quem não precisa mais pedir, porque já se tornou o próprio sinal. Qual parte de você está pronta para se tornar esse emissor agora? O corpo é uma antena. Ele capta, emite, amplifica. Mas o que ele transmite depende do que você sustenta. Se você sustenta urgência, emite carência. Se você sustenta presença, emite poder. Joe Dispenza nos ensina que a coerência entre mente, coração e corpo é o que gera a assinatura energética capaz de reorganizar o campo ao seu redor. E o desejo, por mais instintivo que pareça, é o início perfeito para essa coerência. Quando você sente desejo, você está sentindo energia pura, ainda sem forma, ainda sem direção. E essa energia, quando não é canalizada, se perde. Mas quando é acolhida com atenção plena, ela ganha densidade, ganha voz, ganha frequência. Você não precisa de mais vontade, você precisa de mais consciência. O desejo já traz a força. Cabe a você dar o foco. Cabe a você desenhar o destino que essa energia pode ter. Cada vez que você sente e não consome, sente e não julga, sente e não foge, você está dizendo ao campo, eu estou pronto para algo novo. E o campo ouve, porque o campo é sensível à sua vibração mais íntima, não à sua performance externa. Enquanto o mundo te ensinou a buscar fora, o desejo está te pedindo para voltar para dentro, para transformar o que te agita em combustível para o que te move. Isso não é negar o corpo, é ensinar o corpo. É mostrá-lo que há outras rotas, outros fins, outras formas de realização, formas que não dependem de descarga, mas de sustentação, de direção, de clareza. Como você escolhe usar sua energia agora, como fuga ou como frequência? Enquanto você escuta isso, imagine o desejo como um fluxo luminoso, se movendo suavemente pela sua coluna. Ele não grita, ele não exige, ele apenas pulsa, ele quer ser levado até os centros superiores, ele quer ser contemplado como presença. E quando isso acontece, algo começa a mudar. O corpo deixa de ser um campo de urgência e se torna um campo de criação. Joe Dispenza ensina que essa mudança ocorre quando a energia é mantida tempo suficiente para reorganizar os padrões internos. Isso significa sustentar o impulso sem agir no automático. Significa respirar com ele, acolher sem ceder, direcionar sem controlar. O campo responde não ao que você deseja, mas ao estado que você entra quando deseja. Se você vibra carência, mesmo com boas intenções, o campo lê escassez. Mas se você vibra abundância, mesmo em silêncio, o campo responde com possibilidades. É por isso que o desejo é uma das maiores ferramentas de autotransformação, porque ele é intenso, ele é repetitivo, ele é inevitável. E tudo o que é inevitável carrega em si o potencial de ser alquimizado. Quando você para de fugir, você começa a escutar. E quando escuta com profundidade, o desejo revela sua real intenção. Te lembrar de que você está vivo, de que há energia em você, de que há potência disponível e de que essa potência pode ser usada para criar mundos, projetos, relações, realidades. A escolha é sua, a frequência é sua, a vibração é sua. O campo apenas reflete. O que você está dizendo ao universo com sua energia agora? Existe um momento exato em que a alquimia acontece. Não é quando o desejo chega, nem quando você o rejeita. É no espaço entre a chegada e a escolha, quando o impulso ainda está vivo, mas você está presente o suficiente para não agir no reflexo.
Joe Dispenza chama isso de ponto de criação, o instante em que a emoção intensa não gera comportamento antigo, mas uma nova percepção. Esse ponto é sutil, mas poderoso. Ele é o portal para a mudança verdadeira. Quando você sustenta o desejo sem dissipar, está mostrando ao seu corpo que ele não precisa mais seguir o velho roteiro. Está dizendo, eu posso escolher. E com essa escolha, você altera sua química interna. As rotas neuronais se redesenham. As emoções deixam de ser reações e se tornam instruções. A mente deixa de repetir. O corpo deixa de implorar. O campo começa a responder. Sustentar desejo não é repressão, é educação vibracional. É reensinar o sistema a vibrar com integridade, a manter energia sem colapsar em compulsão, a segurar potência sem se perder em urgência. É nesse espaço que a consciência entra. E onde a consciência entra, a transformação se instala. Enquanto você escuta isso, lhe pergunte a si mesmo, qual padrão eu estou pronto para dissolver? Porque o desejo sempre vem acompanhado de um padrão, um impulso automático que, se não for observado, se repete. Mas quando o desejo encontra a consciência, o ciclo se quebra. A vibração muda, o campo se abre, o corpo aprende. O que você está ensinando ao seu corpo agora, com a forma como responde ao que sente? O corpo aprende pelo que você sente com frequência. E o desejo, quando sentido repetidamente sem consciência, vira compulsão. Mas o mesmo desejo, sentido com atenção e intenção, vira força de criação. Joe Dispenza nos mostra que o segredo está na qualidade da emoção que você sustenta, e não na emoção em si. Não se trata de eliminar o desejo, mas de elevá-lo, de refiná-lo. Quando você observa o impulso sem julgamento, começa a perceber que ele não é seu inimigo. Ele é o primeiro sinal de que há energia para ser usada, e se você não usa, ela se acumula. Se você a libera sem direção, ela se dispersa. Mas se você a sustenta com presença, ela se transforma. Transmutar desejo é instalar uma nova relação com sua biologia. É mostrar ao corpo que existe um novo fim possível. Um fim que não é descarga, mas expansão. Não é prazer momentâneo, mas poder duradouro. O campo quântico responde a essa estabilidade vibracional. Ele lê os sinais que você emite com consistência, e esses sinais são definidos pelo que você sente, pensa e faz de forma coerente. Você pode dizer ao universo que deseja algo, mas se vibra falta, ele responde com mais falta. A linguagem do campo é frequência, não intenção solta. Por isso, a prática não está em desejar com força, mas em sustentar com clareza, em vibrar como quem já é, como quem já tem, como quem já sente. Feche os olhos agora e sinta como seria sua vida se você usasse todo o desejo que sente para criar, ao invés de fugir. Qual realidade estaria ao seu alcance se você escolhesse sustentar o que pulsa em vez de se livrar disso? Enquanto você escuta isso, visualize a energia do desejo como uma serpente luminosa, espiralando lentamente da base da sua coluna até o topo da cabeça. Cada centro que ela toca se acende. Cada ponto que ela ativa se reorganiza. Essa imagem não é apenas simbólica. Ela representa um processo real, bioelétrico, documentado por Joe Dispenza em inúmeras experiências com estados elevados de consciência. Quando você sustenta uma emoção intensa com foco e intenção, o corpo muda. As ondas cerebrais entram em coerência. O coração emite uma assinatura energética mais ampla. O campo ao redor se harmoniza. E o desejo, nesse cenário, deixa de ser uma carga incômoda e passa a ser combustível para a expansão. O que antes era impulso se transforma em direção. O que era instinto vira contemplação. O que era busca vira vibração. A mente treinada para buscar prazer começa a reconhecer o prazer da presença, do domínio interno, da escolha consciente. E é nesse lugar que nasce o verdadeiro Criador. O Criador que não implora, que não mendiga, que não repete, mas que vibra. Sustentar o desejo sem se perder nele é um dos maiores treinamentos espirituais da atualidade, porque vivemos cercados por estímulos que pedem por liberação imediata. E dizer não ao ciclo antigo é dizer sim a um novo ser.
Um ser que sente com profundidade, mas age com visão. Que honra o corpo, mas guia sua energia com clareza. O que está pronto para nascer dentro de você quando você para de repetir e começa a sustentar? Existe uma sabedoria silenciosa no desejo. Um chamado oculto por trás da urgência. Joe Dispenza ensina que todo impulso intenso é uma oportunidade de ensinar ao corpo um novo final. Porque o corpo, condicionado por anos, espera sempre a mesma resposta. Mas ao sustentar a energia com presença, você interrompe esse automatismo. Você cria o que ele chama de brecha evolutiva, uma abertura onde o padrão antigo se desfaz e um novo padrão pode ser instalado. Esse é o espaço onde a criação consciente começa. E é aqui que você deixa de ser reativo e se torna intencional. Quando você age a partir do centro e não da carência. Quando você sente profundamente, mas não se afoga no sentir. Apenas observa, respira, direciona. A alquimia do desejo está nesse processo sutil de permitir sem se entregar, de acolher sem se perder. É nessa retenção consciente que você começa a vibrar algo novo. E o campo quântico, sensível como é, responde imediatamente. Não porque você pediu, mas porque você se tornou. O desejo não quer te dominar. Ele quer te mostrar que há energia disponível. E se há energia, há criação. Mas a criação depende da escolha, da decisão de permanecer com a energia sem sufocá-la, de conduzi-la ao invés de evitá-la, de ouvi-la ao invés de reagir. E nesse espaço entre o impulso e a ação, você se torna livre. Livre para não repetir, livre para não fugir, livre para transformar. O que aconteceria na sua vida se a cada novo desejo você criasse um novo final? O desejo é uma frequência, e toda frequência pede por ressonância. Quando você sente algo com intensidade, está emitindo um sinal. E esse sinal, se for sustentado com coerência, reorganiza o campo ao seu redor. Joe Dispenza nos lembra que a criação acontece não no pico da emoção, mas na estabilidade dela. No estado em que o corpo inteiro vibra a mesma informação, sem conflito, sem resistência. É nesse ponto que o universo começa a escutar com clareza, porque agora você não está mais apenas sentindo, você está sendo. Você não está mais desejando algo que falta, está vibrando algo que já é. Essa é a virada. Quando o desejo deixa de ser ausência e se transforma em presença, o impulso perde a urgência e ganha profundidade. Você não precisa mais do outro, da situação, da confirmação externa. Você se basta, e nessa inteireza, tudo começa a se alinhar. O desejo não é o problema. A falta de direção é que é. Quando você dá propósito à sua energia, ela se organiza. Ela deixa de implodir e começa a expandir. O corpo, ao perceber que não há mais necessidade de fuga, entra em estado de segurança. E nesse estado ele aprende, ele grava, ele se transforma. O que antes era um ciclo vicioso agora é um laboratório de transmutação. E você, que antes era apenas um passageiro do próprio impulso, se torna mestre da própria vibração. O desejo é o começo. A sustentação é o caminho. A criação é a consequência. Como seria sua vida se cada desejo fosse usado para alimentar sua visão mais elevada? Enquanto você escuta isso, sinta o corpo como um campo aberto. Um espaço vibracional onde cada sensação carrega uma mensagem e cada impulso traz uma escolha. Joe Dispenza ensina que o corpo não é um obstáculo à consciência, mas o veículo dela. E o desejo, por mais instintivo que pareça, é um convite direto à presença. Quando você sente algo forte e não se entrega ao ciclo automático, está ativando a parte mais elevada do seu cérebro. O neocórtex, responsável pela visão expandida, começa a receber mais energia, e esse redirecionamento muda tudo. A mente que antes era dominada pelo hábito agora opera com clareza. O corpo, antes movido pela urgência, agora vibra com propósito. E o campo, sensível como é, responde a esse alinhamento com sincronicidade. Sustentar o desejo não é se punir, é se alinhar. É permitir que a energia suba em vez de se dissipar, que ela alimente centros superiores em vez de se perder nos inferiores. Cada vez que você escolhe respirar, ao invés de reagir,
Observa ao invés de consumir, você está refinando seu sistema. Está mostrando ao seu corpo que há um novo caminho. E esse caminho é silencioso, mas potente, porque ele não exige esforço. Ele exige presença. E a presença é o solo fértil de toda a criação verdadeira. Você não está aqui para negar o desejo. Está aqui para atravessá-lo, para transformá-lo em consciência, em frequência, em realidade. Qual parte da sua vida está pronta para ser recriada com a energia que você tem evitado sentir por completo? Visualize agora o impulso como uma esfera de energia viva, pulsando dentro do seu peito. Ela não está ali para ser negada, nem para ser usada como distração. Ela está ali porque há algo em você pedindo expressão. Joe Dispenza nos lembra que todo impulso intenso contém o potencial de reorganizar seu sistema nervoso, mas somente se for sustentado tempo suficiente. E isso exige prática, consciência, escolha contínua. O que antes era instinto agora se torna ritual, um momento de pausa em meio ao caos. Quando o desejo surge e você não se rende ao automatismo, você está dizendo ao seu corpo: agora, quem escolhe sou eu. Essa escolha ativa uma cascata bioquímica diferente. Os hormônios do estresse diminuem, as ondas cerebrais mudam, o coração entra em coerência e o campo começa a ressoar com essa nova assinatura. O desejo, por si só, não tem moral. Ele apenas quer se mover. Cabe a você guiar esse movimento, dar direção àquilo que antes era apenas impulso bruto. E quanto mais vezes você faz isso, mais natural se torna. O desejo vira prática, presença, poder silencioso. E o corpo, que antes esperava por liberação, começa a preferir a estabilidade, porque ele entende que nessa estabilidade existe mais prazer, mais clareza, mais conexão. Você não está lutando contra si mesmo. Você está treinando um novo estado de ser. E o campo está ouvindo. O que você vibra agora será o desenho da sua realidade amanhã. A pergunta é: você está vibrando urgência ou escolha? Está repetindo o passado ou cultivando o futuro? Enquanto você respira e sente, perceba: o desejo não quer te destruir, ele quer te expandir. Mas para isso precisa ser guiado, não reprimido. Joe Dispenza ensina que quando você sustenta estados elevados, seu cérebro começa a operar em níveis mais integrados, conectando áreas que antes trabalhavam isoladamente. Isso significa que o impulso, se elevado, pode acender zonas de percepção que antes estavam adormecidas. E o corpo, ao perceber que essa energia não será mais usada como válvula de escape, começa a se reorganizar. Você sente isso como calor sem agitação, presença sem ansiedade, foco sem tensão. O desejo não desaparece, ele se transforma. A energia continua ali, mas com uma nova qualidade, mais sutil, mais inteligente, mais criadora. Esse é o ponto onde você para de ser prisioneiro do impulso e começa a ser o arquiteto da sua frequência. O campo responde. A realidade, como espelho sensível, devolve exatamente o que você vibra com consistência. Não com intensidade passageira, mas com estabilidade vibracional. E essa estabilidade nasce quando você escolhe, dia após dia, não repetir o mesmo fim. Quando o desejo surge e você não corre para saciá-lo, mas para senti-lo com reverência, para escutar o que ele quer te dizer. Porque sempre há uma mensagem, sempre há um código, algo escondido no fogo da excitação que está tentando te mostrar onde sua alma ainda quer criar. Quando você para de interpretar o desejo como falha e começa a vê-lo como portal, o corpo aprende um novo caminho. E tudo muda. Você está pronto para guiar a energia que te atravessa? Visualize o desejo como uma corrente de luz que serpenteia através do seu corpo. Ele começa na base, onde a vida pulsa em sua forma mais bruta, e sobe em espiral, tocando cada centro energético com precisão. Mas essa luz só acende se você não bloquear, se você não julgar, se você não reagir com o velho hábito. Joe Dispenza nos mostra que é exatamente nesse ponto de contenção que a mágica acontece. Não como um ato místico, mas como um processo neurológico, vibracional e eletromagnético. Quando você contém a energia, você começa a acumulá-la. E energia acumulada
quando mantida com foco, se transforma em magnetismo. Você começa a atrair situações, ideias, encontros que vibram no mesmo campo que você está cultivando. O desejo, então, deixa de ser sobre o corpo e passa a ser sobre o campo. Não é mais sobre prazer, é sobre poder, mas não um poder que se impõe, um poder que emana. A cada vez que você sustenta o impulso, você está ensinando ao seu corpo que há prazer na retenção, que há beleza na presença, que há criação na estabilidade. E o corpo, que aprende por repetição e emoção intensa, começa a preferir esse novo caminho. Ele deixa de procurar a descarga, começa a buscar a coerência. E é nessa coerência que você se torna um emissor consistente. O campo entende, a realidade se curva. O desejo, enfim, encontra sua função verdadeira, ser combustível para o nascimento da sua nova identidade vibracional. Enquanto você sente, respira e sustenta, quem você está se tornando agora? Enquanto você escuta isso, pare por um instante e sinta o que pulsa. Onde há calor? Onde há movimento? O desejo que você sente agora não é um erro do sistema. É uma chave, uma senha vibracional, que, se sustentada com consciência, pode reprogramar toda a sua biologia. Joe Dispenza ensina que o campo quântico responde ao que você sustenta com clareza, não ao que você deseja com pressa. E o desejo, quando elevado, é uma das frequências mais poderosas para acessar essa clareza. Mas ele exige presença, exige maturação, exige que você escolha não mais se perder na urgência, mas se encontrar na vibração. A maioria sente e consome, mas o Criador sente e contempla, sustenta, vibra, porque sabe que é na estabilidade que a realidade começa a se curvar. Quando você sustenta um estado emocional com intenção por tempo suficiente, você está instalando um novo código. E esse código é lido pelo campo como uma instrução, não uma súplica, mas uma emissão, um novo sinal, uma nova identidade em formação. E o corpo, ao reconhecer que essa emoção elevada está se tornando habitual, começa a funcionar de outro modo. Ele sai do modo sobrevivência, entra no modo criação. A ansiedade desaparece, a compulsão se dissolve, porque agora há direção, há visão, há coerência. Cada célula vibra a mesma informação, e essa vibração se irradia. Você não está mais em conflito interno, está em fluxo. O desejo deixou de ser uma ameaça, tornou-se alavanca. E a pergunta que fica é: o que você pode criar quando deixa de fugir do que sente e começa a viver a partir disso? O desejo não precisa ser negado, ele precisa ser entendido. Ele não chegou para te desviar do caminho, ele é o próprio caminho, se você souber escutar. Joe Dispenza ensina que todo estado emocional intenso é uma oportunidade de reescrever sua realidade, não através da força, mas da frequência. E frequência não é só o que você sente, é o que você sustenta, é o que você escolhe manter, mesmo quando tudo ao redor te convida a repetir o velho padrão. Quando você sente desejo e permanece presente, o corpo entra em um estado raro de plasticidade. Ele se abre para o novo, porque percebe que você não está mais operando no piloto automático. Você está consciente, você está guiando, e o corpo aprende rápido quando há emoção envolvida. Cada vez que você sustenta o impulso sem se render a ele, está instalando um novo caminho neurológico. Está dizendo ao seu cérebro: existe outra rota. E o cérebro, com sua incrível capacidade adaptativa, começa a seguir essa nova trilha. A repetição cria consistência. A consistência cria identidade. E essa identidade vibracional é o que o campo lê como verdade. Você não precisa mudar o mundo fora. Precisa mudar a assinatura que você emite. E o desejo é o ponto de partida perfeito, porque ele vem com força, com vida, com urgência, mas quando sustentado com reverência, se transforma em luz estável, em magnetismo sereno, em visão ancorada. Você não está mais reagindo, está emitindo, e essa emissão muda tudo. O que você está emitindo agora, com o modo como escolhe sentir. Enquanto você escuta isso, respire com profundidade e perceba o que está vivo em você.
O desejo é essa vibração inicial, essa corrente de energia que não sabe ainda para onde ir, mas insiste em te atravessar. Joe Dispenza nos mostra que o corpo é um campo receptivo, mas também é um canal emissor. Ele absorve, sim, mas mais do que isso, ele emite sinais. E cada vez que você sente algo com força e escolhe sustentar, você está emitindo uma nova frequência para o universo. O campo responde a isso com precisão. Ele não precisa de explicações, precisa de coerência. Que a coerência se instala quando pensamento, emoção e ação se alinham. O desejo, então, deixa de ser apenas algo sentido no corpo. Ele passa a ser um comando energético, uma intenção vibracional, uma proposta de realidade. Mas isso só acontece quando você para de buscar alívio e começa a cultivar presença. Não é sobre resistir ao impulso, é sobre guiá-lo com atenção. É sobre fazer dele um instrumento ao invés de um desvio. Quando a energia do desejo sobe, ela ilumina centros antes adormecidos. Você começa a perceber mais, a intuir mais, a se conectar com dimensões mais sutis do seu próprio ser. Isso não é fantasia, é fisiologia elevada pela consciência. O corpo aprende que pode conter sem sofrer, pode vibrar sem explodir, pode sustentar sem se perder. E esse novo padrão, quando repetido, se torna uma nova identidade energética. O desejo deixou de ser um problema, tornou-se uma ponte. Onde essa ponte pode te levar se você decidir atravessá-la com total presença? O desejo, quando elevado, não apenas transforma seu corpo, ele reorganiza o tempo. Joe Dispenza ensina que o campo quântico responde a estados internos elevados com reorganização sincrônica da realidade. Isso significa que, ao sustentar uma emoção coerente e vibrar como se o que você deseja já existisse, o tempo colapsa. O que levaria anos se aproxima. O que parecia distante se torna possível. Porque você parou de vibrar a ausência e começou a vibrar a presença. Essa é a chave. O desejo só se torna problema quando vibra como falta, mas quando é guiado, quando é refinado, ele vibra como certeza. E a certeza tem poder magnético. A certeza não implora, ela atrai. Sustentar o desejo é viver o futuro agora. É emitir hoje a frequência da realidade que você escolheu viver. E essa emissão, quando mantida, redesenha o seu campo. Bruce Lipton nos lembra que as emoções sustentadas criam um ambiente celular. Joe Dispenza vai além. Esse ambiente interno é o que molda seu campo externo. E quando o campo muda, o mundo muda. Você deixa de ser um reator, se torna um criador. A energia não está mais à mercê dos impulsos. Ela se torna matéria-prima da sua nova realidade. E tudo começa com uma escolha simples, mas poderosa. Sentir e não fugir. Respirar e não dissipar. Sustentar e não repetir. Você está criando segundo a segundo, com a qualidade da sua vibração. O que você está gestando agora com o desejo que decidiu não mais consumir, mas canalizar? Enquanto você sente, respira e mantém, algo novo começa a nascer. Não no mundo externo ainda, mas dentro, no campo invisível onde tudo começa. Joe Dispenza ensina que é nesse espaço vibracional, antes da manifestação, que o destino é decidido. O desejo, então, não é a chegada, é o início da jornada. Uma jornada que só pode ser percorrida por quem tem coragem de não repetir, de não ceder ao impulso, de sustentar o fogo sem se queimar, de transformar tensão em direção. E essa transformação é silenciosa. Não exige grandes gestos. Exige constância, atenção, foco. A cada vez que você escolhe não reagir, mas observar. Não consumir, mas contemplar. Você está ensinando ao seu corpo que há prazer na contenção, que há paz na presença, que há criação na escolha. O desejo, como todo impulso intenso, é um teste de identidade. Ele pergunta: você ainda é quem reagia ou já se tornou quem sustenta? E a sua resposta não é verbal, ela é vibracional. O campo sente, o corpo registra, o tempo responde. Quando você se torna familiar com esse estado, com essa frequência onde o desejo não grita, mas guia,
O universo se reestrutura, as respostas vêm, as sincronicidades se multiplicam. A vida flui com mais precisão, porque agora você não é mais parte da desordem. Você é o ponto de coerência, a âncora silenciosa de uma nova realidade. A energia que antes te agitava, agora te organiza, e o impulso que antes te desviava, agora te aponta o caminho. O que você está disposto a criar com a força que habita em você? O desejo que você sente hoje é a mesma energia que moldará seu amanhã, se for guiado com clareza. Joe Dispenza afirma: você não é o que sente no impulso, você é o que escolhe sustentar depois dele. E essa escolha repetida, vibrada, encarnada, se torna uma nova assinatura energética. O desejo não é um acidente, ele é uma convocação, uma faísca do campo dizendo: há algo em você pronto para nascer, e o que nasce a partir da presença não carrega peso, carrega poder. Você não precisa mais correr atrás da realização. Você é a realização, porque sua frequência se alinhou com a realidade que quer viver. Você deixou de tentar convencer o universo, passou a se tornar a mensagem. E o campo responde a isso com perfeição, não porque foi pressionado, mas porque foi compreendido. A vibração que você sustenta agora é a linguagem que o universo entende, e quanto mais você pratica, mais natural se torna. O desejo deixa de ser urgência, vira contemplação, vira visão, vira criação. Cada célula sua começa a vibrar esse novo estado de ser, e o corpo, que antes era prisioneiro do hábito, se transforma em antena viva daquilo que você realmente escolheu viver. Sustentar o desejo não é negar a si mesmo, é lembrar a si mesmo de quem você realmente é, um ser que vibra, que sente, que cria e que escolhe. A realidade começa quando você para de fugir de si. O desejo não quer ser consumido, quer ser vivido. Comente: eu senti isso se algo te tocou. Compartilhe com quem precisa escutar. Inscreva-se para não esquecer de si mesmo. Sua alma não quer mais sobreviver, ela quer despertar.